Muito bem, pessoas, estamos de volta no nosso Notas Pretas podcast de número 9. Uau, foram já 2 meses de podcast. Estou muito feliz hoje recebendo essa figura ilustríssima, esse cara que ele é mais famoso que o Notas Pretas podcast. Eita! Neutoir de Nelson, olha o nome do cara, Neutoir de Nelson de Almeida Rodrigues ou é Rodrigues de Almeida? Que nome complicado, né, meu amigo Caleb? Sim. Neutoir. A história do meu nome, né? É Sim. Neutoir, Nelson, meu pai Nelson, Nair, minha mãe. Juntou o Neu e o Ir, colocou o Tô no meio e ficou Neutoir. Rodrigues de Almeida. Estamos recebendo o Neutoir Rodrigues de Almeida no Notas Pretas, podcast número 8. Notas Pretas Podcast. Beleza, Neutoir, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que Notas agradeço. Pretas Podcast. Né, você é uma pessoa que desde o início a gente já queria trazer aqui para trocar uma ideia. Na verdade, eu conheci o Neutoir através da minha esposa, né? Porque ela entrou lá no Olhos Solidários, que a gente vai falar daqui a pouco. E daí eu conheci essa figura simpaticíssima, Neutoir sempre lá falando, sempre alegre, sempre dando dicas para todo mundo. Mas antes de nós começarmos esse bate-papo, que com certeza estará incrível, peço você que já deixe o seu like, já se inscreva, siga-nos nas nossas redes sociais, né? Instagram é Projeto Notas Pretas, tem também o grupo do Facebook, é um grupo fechado onde a gente vai estar postando aí coisas sobre o nosso projeto de canto inclusivo. Então, links na descrição. Lembrando também que você pode nos apoiar no Pix, projeto notaspretas@gmail.com. Tudo junto. Doe o valor que você quiser, ajude-nos a sobreviver e comprar o leite das crianças. É isso aí, o joinha é importante, né, Caleb? É, muito importante. Muito bem, fazendo a minha audiodescrição para quem está vendo, hoje, extraordinariamente, estamos gravando o Notas Pretas com vídeo, então provavelmente você vai estar vendo eu e o Neutoir por aí, muito chiquitosos em algum lugar. Muito bem, eu sou um cara de pele morena, tenho cabelos pretos que estão mais ou menos penteados, né? Eu acho que eu já falei que eu sou de pele morena, uso barba, minha barba hoje está fechada, porque, né, não deu tempo na semana da gente estar aí se preparando. E estou com uma camiseta preta que eu acho que essa daqui é uma preta que tem umas letras, né? Tá escrito aqui na frente dela, para quem tiver curiosidade, First Strike, alguma coisa assim. E eu estou sentado, estou utilizando aqui um headphone e provavelmente eu devo estar falando meio de banda, assim, olhando meio para minha direita, porque tem um microfone aqui do lado que não sei se está saindo no vídeo também. Neutoir, pode se apresentar, fique muito à vontade, faça a sua audiodescrição e vamos que vamos. Buenas lá, meu amigo Caleb. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite, dizer que é um grande prazer fazer parte desse projeto Notas Pretas, né, nesse episódio de hoje. E Neutoir Rodrigues de Almeida é um homem de pele morena, puxando para parda, cabelos pretos, ondulados, né? Então, cabelo mais ou menos onduladinho. Já foi caracolado, mas hoje está mais ondulado. Eu tenho 1,70 m de altura, então, para ter uma noção de mediedade, eu estou mais para fofinho, gordinho hoje em dia do que para magro. Já fui magro, mas essa pandemia aí, quem não engordou, Esse né? Armagedon, né? O Cersei Armagedon ele foi o fim dos tempos para cuidar da boa forma, né? E eu não fui diferente. E é isso aí, eu sou esse cara, eu tô vestido com uma camiseta azul marinho, tem um leve laranjinha como uma faixinha próxima ao pescoço, e a parede de fundo é uma parede totalmente branca, eu estou com o meu óculos de grau, com bordinhas e ele é preto. E Legal, aí eu o esqueci de falar que eu tô de óculos escuros também. Eu não tô me lembrando de mais nada hoje. Cara, eu fiz tanta coisa hoje que eu não tô me lembrando nem do meu nome mais. Tem dias que a vida é uma agitação. Lembrando também que eu esqueci de falar a minha altura, bem lembrado. Eu tenho 1,80 m de altura. Eita! E sou mais ou menos. Tô em forma, diga-se de passagem, né? Tenho 1,80 Me m e humilhou. 90 quilos. Então eu estou em forma de barril. Sim.
Não, eu já tive mais gordo, cara. O negócio é que eu tive que fazer uma viagem de negócios recentemente, tive que, entre aspas, negócio e lazer, né? Fui para o Espírito Santo resolver algumas coisas. Porém, a casa da mãe, né? Você sabe como é que é, a comida da mãe é muito gostosa, a gente não Ah, consegue comer uma vez só, comida de nem mamãe, nossa. compassadamente, então eu voltei meio balofinho, mas já estou conseguindo Quem nunca? conquistar os meus 90 de novo. Bacana, Sim. Neutoir, você. Quem é Neutoir, para quem não te conhece? Você é da onde? Pelo sotaque Olha, dá pra saber que é alguma parte do sul, né? Um sotaque meio aberto, assim, um sotaque diferente. Eu opa, gostaria que tchê. você se apresentasse, contasse para as pessoas quem você é, um pouquinho da sua história, como que você ficou deficiente visual. Vou deixar você bem à vontade. Tudo bem? Sinta-se em casa. Notas Pretas Podcast, agora é sua casa, fique à vontade. Conte para nós quem é você, de onde você é, quantos anos você tem, a cidade que você fala, enfim, só não precisa falar número de CPF, RG, porque, né, Não dá, não não é dá. interessante. Vai que as Buenas, meu pessoas amigo começam a Caleb. comprar Bitcoin com o Tá seu louco. RG. Deus a live. Isso aí. Caleb, então, buenas, vamos lá. Quem é Neutoir por Neutoir, então, como a gente costuma dizer, né? Sim, sim. Eu sou um rapaz, um jovem, um homem hoje já maduro, né? Com quase meus 40 anos de idade, estou com 38 anos, vou fazer Legal. 39 agora, dia 1º de outubro. Um libriano, como costuma dizer, né? O É, povo dos fazendo outubro. trocadilho, tá calibre 38. É, e eu sou do É, município da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, né? bacana. Município de Panambi, né? Fica muito próximo àquela famosa cidade de Santa Maria, onde teve aquele desastre da Kiss, a Boate Kiss. Sim, sim, Isso, sim. umas 2 horas e pouquinho daqui. Então, Legal. para ter uma localização, para quem não sabe, Panambi, Rio Grande do Sul, fica muito próximo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Região Certo. noroeste. Já fica bem do outro lado da Serra Gaúcha, que é um Sim, dos polos assim mais visitados do nosso estado, né? bacana. Então, eu sou um cara que sou professor, né, de formação. Legal. Bacana. Então, já fui político na minha cidade, já trabalhei com Legal. causas sociais, né, fui Uhum. vereador, fui presidente do conselho de idosos, presidente do Sim. conselho de criança e do adolescente, né? E eu Legal. comecei a perder a visão mais ou menos ali com os meus 28 anos de idade, né? Foi um Uhum. processo muito rápido, muito difícil Então, na entre época, aspas, no assim, é início. recente, né? 10 anos. É uma década, Sim, né? sim, sim, sim. Isso. Até ter perdido bastante a visão, não totalmente, né? Que eu tenho 5% no olho esquerdo e mais ou menos no direito, devido à Sim. retinose pigmentar, que é uma das patologias raras da visão que existem, né? E que não Uhum. tem cura na medicina ainda, né? Porque Sim. ela é na retina e para retina pouco se tem apenas na qualidade de estudos, né? E, enfim, Sim, eu também sim. tenho uma forte fotofobia, o que me cega totalmente na claridade do sol e do dia. E eu Entendi. sou um cara muito alegre, muito Uhum. feliz, intuitivo. Eu gosto de projetos de vida diferenciados, amo viajar e fazer o bem, Legal. né? Tem um grupo que Bacana. se chama Olhos Solidários do Brasil, aonde a Legal. gente fundou ele há mais de 10 anos, pouco mais de 10 Uhum. anos, vai fazer em torno de 11, 12 anos esse ano, até me fugiu Uau. aqui o calendário, Grupo mas de é ali no WhatsApp, dia né? 13. Hã? Grupo de WhatsApp, né? Ou vocês Grupo também do são. A gente tem o grupo do WhatsApp, Uhum. temos o nosso canal no YouTube, né, com mais Legal. de 3.400 pessoas Que da inscritas. hora. Nós temos o nosso Instagram oficial, com quase 1.700 inscritos, seguidores. Temos o grupo do Legal. Facebook e os nossos grupos, né, de viagens, nosso grupo informativo, de bate-papo motivacional no WhatsApp. Bacana, bacana. E é isso aí, eu Aliás, acho que conforme tu vai sim, perguntando, a gente vai respondendo, né? bacana. E é hereditário essa sua deficiência na visão ou não? Porque, infelizmente, né, parece que está se tornando. A maioria das pessoas que eu conheço hoje em dia. Qual é o motivo ou a causa da sua deficiência? É a retinose. Né? Isso é hereditário? Você saberia dizer mais ou menos o que estaria causando essa retinose? Bateu a curiosidade agora, né? Sempre a gente vê Excelente, falar. excelente pergunta, Caleb. Bom, há muito se fala de várias patologias raras da visão que se Uhum. enquadra naquele famoso Código Internacional da Doença, o CID Sim. 10H35.5, que é das patologias hereditárias da visão.
A retinose pigmentar não é muito diferente disso, né? Já existiu estudos de médicos falando que possivelmente pela questão da química utilizado como agrotóxicos na alimentação, já teve vários tipos de estudos dizendo que poderia influenciar na genética humana, trazendo também malefícios para a saúde visual. Mas enfim, o que se tem hoje é que, né, tem o gene XX, gene XY, né, homem e mulher, e que quando um desses genes ali traz uma mutação genética, uma carga genética na família, possivelmente pode vir a passar para um filho. Quando isso pode vir a acontecer? Isso pode vir a acontecer hereditariamente, né, pulando gerações, né, como não pulando gerações. Existe o gene recessivo, que às vezes é que nem no meu caso, sou gene recessivo, que na família do lado de pai, na família do lado de mãe é apenas um caso, não se tem o conhecimento até então, na presente geração de nenhum outro caso, pode ser que lá dos bisavós, tataravós teve, pulou gerações e chegou em mim, não se sabe, né? E também existe o gene dominante, onde domina na mesma família vários irmãos, tios, pais, onde tem essa predominância da retinose pigmentar. É uma doença difícil, afeta muitos cones e bastonetes, você fica meio daltônico, a visão fica embaçada, turva, estilo fumaça, e vai se diluindo o campo de visão. O campo vai perdendo a periferia, fica cego da visão periférica, e tem também a retinose inversa, onde você perde a central primeiro e fica com a visão periférica, né, um pouco melhor. Então é uma doença hereditária bem complicada e hoje, pelo diagnóstico que a gente faz do estudo interno dos membros do grupo, a gente percebe que se dá principalmente quando há caso de membros que são parentes da mesma família e se casam. Nem sempre o marido e a mulher são primos, mas às vezes os pais foram, os avós foram, às vezes teve casos de parentes da família que se casaram e teve uma propensão à mutação genética, né? Isso falando numa linguagem simples, tem toda uma linguagem médica, só que todo mundo entenda de fácil modo e explicar, né? Sim, e isso é bacana você ter dado essa explicação super detalhada, porque pode ter bastante gente que esteja assistindo o nosso podcast que não saiba, talvez tenha a retinose e nunca procurou saber, né? Nunca procurou se informar. A retinose pigmentar ela é muito confundida também com, às vezes, a amarose congênita de Leber, ela é confundida com distrofia de cones e bastonetes, com outras patologias que têm algumas similaridades, né, dessas doenças, né, o próprio glaucoma chamam de uma doença meio que co-irmã, a diferença é que ele dá pressão no olho, que dói o olho, então, assim, ó, às vezes o diagnóstico é muito difícil a pré-princípio dos médicos, por isso que, às vezes, a única coisa e forma de ter certeza absoluta do teu problema visual seria através de um mapeamento genético, um estudo da retina através do gene, do DNA. E mesmo assim, e mesmo assim, nem sempre, Caleb, se consegue. Eu mesmo fiz o teste genético, é um teste caríssimo, né? Teve um projeto do Retina Brasil. Isso que eu ia falar. Sim. Isso, existe, né, às vezes essas categorizações e tudo mais, só que eu mesmo tive 13 genes mutados, constatados, mas deu teste que não 100% conclusivo para definir que tem certeza absoluta que foi um desses genes que causou minha deficiência visual. Então, mesmo às vezes você sabendo, não define. E algumas pessoas conseguem, né, 2, 3, 4 genes ali, descobre o que causou essa deficiência visual. Então, eu sou um desses casos meio que inconclusivos, mas eu sei que eu tenho 13 mutações genéticas. Agora, qual verdadeiramente se manifestou, meu mapeamento genético não foi tão preciso. Mas esse mapeamento é importante para diagnosticar, porque às vezes vai vir um estudo, vai vir não vou dizer cura, a palavra cura é algo muito complicado nos dias atuais, mas às vezes vai vir um tratamento que possa dar uma melhor qualidade visual, uma amenizada, e a pessoa tendo de posse esse mapeamento genético, vai ser mais fácil, né, de se enquadrar em algum possível estudo, alguma coisa do gênero. E você tem dificuldade na visão desde de novo e depois que veio como eu posso dizer, agravar? Foi depois que veio agravar. Como que funcionou minha visão? Muitos vêm de nascença e de infância. A retinose, ela tem várias etapas e fases da vida, né? Eu comecei a perceber, né, a dificuldade noturna já lá pelos meus 18 anos, 17, 19, 20 anos. Mas muito assim, leve. Até porque eu dirigia, né? Aproveitava a vida como jovem, voando as tranças, como a gente costuma dizer aqui no Sul, de carro, né? Então, aproveitei e dirigi uma boa fase da minha vida e tudo. Mas no decorrer da vida, essa dificuldade noturna foi aumentando. Aos poucos eu fui perdendo visão periférica, me batendo em
parada de ônibus, poste, esses balde que as tias da limpeza das escolas, que eu era professor, deixam assim no chão e vão limpando com a vassoura e tudo, de repente vão lá pegar o pano e molhar, eu não enxergava e batia no balde, criança, batendo aquelas figurinhas, ou brincando, criança de jardim, pré-escola, 5, 6 anos, colocada no chão ou sentada no chão, o professor vinha caminhando e a periférica ia sendo perdida, eu caía, batia na criança e caía a criança e caía eu. Então eu comecei a reparar depois de adulto a perda visual verdadeiramente, e até que eu fui procurar a medicina, né, e descobri a patologia rara da visão. Aí eu tive uma infância extremamente normal, eu fui goleiro, né, eu fui goleiro de futebol, de handebol principalmente, né, fui jogador de voleibol na minha juventude, então tu tem que ter um reflexo, uma percepção muito boa para ser goleiro, né? Sim, e eu era, modéstia à parte, um ótimo goleiro, eu cheguei no Gerdes do Rio Grande do Sul, o Gerdes do Rio Grande do Sul é jogos escolares do Rio Grande do Sul, então, para tu ir para esse nível, tu tem que ter um certo desempenho na escola, né? Isso, então assim, ó, do dia para a noite eu fui percebendo a minha perda visual, e foi difícil, mas a gente tá aqui, tá vivo, e né? Diante das limitações, erguendo a cabeça e seguindo. Como foi a aceitação do Neutoir? Um cara de 28 anos, né? Ali no auge da vida, fazendo. Bem casado na época. Estava casado. E como foi para você, de um dia por outro, receber esse diagnóstico e a visão só, né? Baixando? Como é que foi? Você ficou. Eu queria saber um pouquinho como é que foi. Me lembre de perguntar sobre a palavra aceitação depois do que eu vou te contar. Beleza. Anota aí, aceitação. Ok. Amigo, primeiramente que eu precisei descobrir o problema, porque estava numa fase muito difícil da minha vida, eu estava passando por vários problemas pessoais, e tudo que envolve problemas pessoais envolve estresse. E o estresse ajuda a desencadear doenças, né? As pessoas não sabem disso, né? O estresse é um veneno para a vida de qualquer pessoa. Sim. Às vezes doenças silenciosas. Tanto que o meu médico disse que talvez, se eu não tivesse desenvolvido nessa idade um tamanho fator de nível de estresse, talvez a doença não teria desencadeado de tal forma a vir a ter uma perda progressiva tão grande. Quando eu fui descobrir e fazer os exames, ele pediu para mim sentar. Senta, professor, eu preciso te falar sério. Infelizmente, você já está cego da visão periférica, só tem visão central. Quando ele falou aquilo, para mim, assim, foi como se eu tivesse ficado dentro de um túnel, onde tudo tivesse escurecido, e eu só visse uma luzinha, a forma arredondada lá no fim, que eu tinha que sair correndo e enxergar aquela luz. Porque é como se tivesse me tirado do chão, ou tirado toda a visão naquela hora, porque eu fiquei assim, uma pancada. Pá! Sim. Foi muito difícil. Sim. Até que eu veio aquela lucidez de novo, eu, como assim? E aí eu fui conhecer esse mundo, fui correr atrás, fui pesquisar, e eu vou te falar agora, que agora eu lembrei da palavra aceitação. Não precisa perguntar. Certo. Eu nunca levei essa palavra, porque eu nunca cheguei a ficar deprimido, ter uma depressão por causa da perda visual, graças a Deus. Certo. Eu fui uma pessoa que fiquei triste. Eu acho que tem momentos na vida que você perde um ente, que acontece alguma coisa que tu fica triste. Mas a depressão, nós sabemos a tal ponto vai uma depressão de um ser humano. É difícil. É difícil até sair de uma depressão. E eu não cheguei nesse nível. E eu nunca levei a palavra aceitação como aceitação na minha vida, e eu prego isso para as pessoas. Né? Eu não vejo que nós devemos aceitar a nossa deficiência visual. Eu acho que é hipocrisia dizer eu aceito. Eu acho que a gente aprende a conviver com ela e fazer do limão azedo uma bela limonada. Sim. Ou colocar no churrasco, né? Exatamente, eu faço desse lema da minha vida, né? Eu aprendi a conviver com a minha deficiência visual e fazer do limão azedo uma bela limonada. Por quê? Através da minha deficiência visual, eu conheci milhares e milhares de pessoas abençoadas, maravilhosas, que eu jamais teria conhecido se não fosse pela deficiência visual. Sim. Eu não teria a vida que eu tenho hoje em relação a financeiro, qualidade, várias questões, eu não teria me realizado em tantas coisas das quais eu me realizei. Então, ao mesmo tempo que a deficiência visual me tirou algumas coisas, ela me trouxe outras. Então, foi um sistema de trocas. Eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade de conseguir conciliar isso. E aí vem o deprimir e a depressão. No meu caso, eu fazia de tudo para poder me usufruir desse limão azedo para uma limonada. Quando eu me descobri esse problema e não consegui mais trabalhar, eu fui correr atrás de uma aposentadoria, fui correr atrás de 25% de acréscimo ao salário, fui correr atrás de isenção de imposto de renda, eu quitei minha casa própria.
os meus direitos. Quitei minha casa própria, fiz passe livre. Sabe o que tu é ter Bacana. 30 anos de uma casa para pagar? E aí você se Sim. tornou deficiente visual. Do nada tu descobre que por se tornar uma pessoa com deficiência visual, tu tinha um seguro embutido na casa, tua casa tá quitada. Foi uma Sim. alegria. Então, ao mesmo tempo que eu tinha as mazelas da vida, as tristezas por causa da limitação que eu estava enfrentando, eu estava colocando coisas no lugar. Eu continuei tendo relacionamento com pessoas que enxergam, videntes, que a gente costuma dizer, né? Não Sim, vidente sim. que prevê futuro, né? Pessoa enxergante mesmo. Sim, sim. E eu também tive a oportunidade de ver o outro lado, que eu jamais via. Porque Sim. quando a gente está inserido no meio da deficiência, do povo PCD, a gente compreende verdadeiramente o que é ser uma pessoa com deficiência Sim. visual e o que ela passa na sociedade. No momento que tu tá do lado de lá, você só apoia ou você às vezes nem percebe. Porque eu era professor na área da inclusão, eu tinha alunos incluídos na sala de aula que eu ajudava. Mas eu nunca me imaginei estar na posição de um aluno meu que Sim. era Está pessoa do com outro deficiência. lado, né? Hoje eu vivo o outro lado. E eu sei o que é nós, pessoas com deficiência, ter que viver em sociedade e a dificuldade que nós temos de provar para o mundo que nós não somos coitadinhos. Que nós somos Verdade. pessoas que podemos namorar, casar, se relacionar sexualmente, fazer tantas coisas Sim. que as pessoas não nos vê capacitados. Por quê? Por mais que eu esteja incapacitado para a minha função profissional, que era ser um educador, alfabetizador, de ter que ler Sim. uma prova de um aluno, fazer um projeto político-pedagógico, ler o caderninho dele, as respostas dele, ensinar a ler, escrever, Sim. calcular, né? Eu não tenho mais essa capacidade, mas eu tenho Sim. múltiplas outras capacidades que não me tornam um ser Com inválido. certeza. Com Porque a palavra certeza. invalidez, há pouco tempo, deixou de ter, né, na nomenclatura de quem se aposenta. Hoje é aposentadoria por incapacidade. Eu tenho incapacidade na minha visão, mas eu não tenho Sim. capacidade no meu resto do meu No corpo, seu intelecto, né? no meu intelecto. Então, com isso Sim. tudo, eu fiz desse limão azedo uma limonada e construí os Olhos Solidários do Brasil, o que foi a menina dos Bacana. meus olhos, o que foi um Bacana. filho que eu não tive. Hoje, Sim. eu tenho diversas pessoas do Brasil que eu considero meus filhos, meus amigos, meus irmãos de coração, Sim. aonde eu pude ajudar e ter uma melhor qualidade de vida, assim como eu tenho, porque Sim. é um bate-papo amigo motivacional. E você ali ajuda pessoas que chegam nuas e cruas, né, a recém descobriram uma Sim. deficiência, É muito a não visceral, né? sabe a menor questão dos seus direitos. Sim. Então é isso, sabe? Então, para mim, essa questão da aceitação, eu levo como aprender a conviver. Certo. Eu vou te confessar, eu não consigo me imaginar, né? Eu acho que todo ser humano baixa visão não consegue se imaginar perdendo tudo. Mas Sim. se acontecer, eu vou aprender a conviver com essa perda visual de novo, assim como eu aprendi a ser um baixa visão. Isso é Sim. aprender a conviver com a deficiência. Agora, Sim. aceitar é mais difícil. A palavra aceitação. Porque você sempre pensa no sentido, bom, por que eu vou aceitar uma coisa que, às vezes, tipo, é meu pensamento, né? Sim. Por que eu vou aceitar uma coisa que, às vezes, não é o plano para mim? Ou porque o plano para mim pode ser outro, né? Uhum. Não é o plano para mim ser uma pessoa, por exemplo, deficiente visual, um coitadinho e tudo mais. Então, eu não me vejo nesse papel. Eu Certo. continuo sendo o mesmo Neutoir de 10 Uhum. anos atrás, com a diferença que hoje eu não enxergo quase nada. Mas eu Sim. continuo tentando ser proativo, vivendo. Então, eu aprendi a conviver. Certo. Bacana. Aí, a minha outra pergunta, ela entra muito nessa questão, sabe? É um ponto bem delicado, nessa questão de, às vezes, a aceitação não é a palavra indicada, mas às vezes, será que essa questão de não aceitar a palavra aceitação não gera uma falsa expectativa? Não sei se você consegue compreender o ponto que eu tô querendo Compreendo. chegar. Tu quer É dizer uma porque falsa expectativa de que talvez eu vá voltar a enxergar. sim, Isso? isso, exato. Não só em você, mas em um indivíduo aqui entre nós, um indivíduo hipotético, diga-se de Uhum. passagem. Num contexto Essa geral. exato, no contexto geral. Muito bem. Será que não gera Uhum. uma falsa expectativa? Porque é aquela coisa, eu posso, por exemplo, vamos falar de um caso mais drástico. Beleza, eu tive uma mão cortada.
Eu não aceitei que eu tive a mão cortada. Eu convivo com o fato de não ter uma das mãos, né? Óbvio que não é o caso. Eu estou até mostrando as minhas mãos aqui para o pessoal. Eu tenho ambas, e ambas bem grandes, diga-se de passagem. Ah, eu também São aqui, mais mas de não são tão grandes. 25, são mais de 25 centímetros só de palmo. Né? Mas entende o que eu quero dizer? E aí, Sim. essa não aceitação não geraria, por exemplo, talvez a vontade em mim de talvez procurar uma prótese. Existem próteses biônicas hoje, dependendo do tipo de deficiência que você tenha num braço, numa mão, numa perna. Próteses, óbvio, tem a ver com estética? Tem. O ser humano tem muito a ver com essa questão de estética. Tanto é que eu até conversei com esse ponto no podcast anterior, né? Enfim, mas Eu tenho não é muito o ponto complicação com essa agora. questão da estética. Não é o ponto que a gente quer chegar. Eu só queria te perguntar isso. Será que essa questão de não aceitação não leva a outros ou conleva a outros problemas? Bom, eu acho que leva a reflexões. Sim. Agora, outros problemas vai depender de como que tá o psicológico de cada pessoa. Sim. Que nem Da eu sua psique. não posso falar dos outros, eu tô falando de mim, Sim, que não sim. passei pelo processo da depressão. Porque Certo. eu soube fazer disso, como eu expliquei tudo anteriormente. Sim, com certeza. Bacana. Eu nunca pensei numa cura e num tratamento. Eu me doía quando eu via algumas pessoas entrando no meu grupo, dizendo, bah, Gaúcho, nós vamos ter a cura, logo vai sair, não vamos perder a esperança. Porque eu penso Sim. assim, que se um dia houver uma palavra cura, vamos colocar entre parênteses aqui, né? Sim. Eu penso assim, ó, que talvez vai ser para as crianças, para os jovens, as novas gerações. Talvez não vai chegar para mim. Porque Sim. quando essas pessoas estão perdendo as suas células, que estão a recém no início, vai ter como se fosse uma reversão do processo de perda visual. Sim, O que pode ter para nós, cegos totais ou baixa visão, quase cegos como eu, talvez seja isso que tu falou, um instrumento biônico, tecnológico, sim. alguma coisa que venha ver, sei lá, preto e branco, ou que venha ajudar de alguma forma ou de outra. Sim. Beleza, por que não sonhar com alguma expectativa de algo melhor? Eu acho que não. Todos nós seres humanos, quando temos uma mazela da vida, uma tristeza, vamos sonhar. Tu perdeu um casamento, infelizmente a pessoa adulterou com você. Eu vou te dar um exemplo bem chulo. Digamos que nem aconteceu comigo. Né? Terminou meu casamento, a pessoa adulterou comigo. Será que eu não mereço ser feliz e ter uma nova esposa? É isso. Né? Então, a mesma coisa eu vejo na questão da perda visual. Será que eu não mereço ser feliz e devolver minha visão? Sim, mas eu não fico pensando nisso. Porque eu acho que quando que vai prejudicar? Talvez trazer outros problemas. Quando a pessoa se foca muito na cura. Isso. E não vive. Só na cura, nesse tipo de coisas. Olhos Solidários é diferente por causa disso. Muitos grupos dos quais eu participei, as pessoas só falavam tratamento, cura, problema. Sim. Não. A gente brinca, a gente dá risada, a gente canta, fala de coisa séria, né? direito, tratamento. Então, assim, meu amigo, eu levo a vida assim. E eu acho que na grande maioria da parte das pessoas com deficiência visual hoje, no Brasil, estão conseguindo fazer assim. Ainda existe uma parcela pequena que não está conseguindo, mas dentro dessa parcela pequena que não está conseguindo, a mais da metade de 50% são casos que recém diagnosticaram os seus problemas ou que estão perdendo a visão, ou aqueles casos que ficaram cegos do dia para a noite. Então eu vejo que a gente tem que trabalhar a conscientização em relação a isso das pessoas, né? Não é a palavra melhor do mundo para usar aceitação, por isso que eu não gosto. Acho que a gente tem que trabalhar uma outra palavra, talvez, que a gente não consiga discernir hoje no vocabulário. Mas eu acho que aprender a conviver é em tudo na tua vida. Tu tem que aprender a conviver no trabalho com os teus colegas, tu tem que aprender a conviver com a nova esposa, porque uma coisa era tu morar com teus pais, outra coisa é você conviver com alguém debaixo do mesmo teto, e você tem que aprender a conviver com a nova realidade, que é a perda da visão. Sim. E não é fácil. Né? Não é fácil. Não é fácil. Porque às vezes a minha preocupação com a palavra convivência é a mesma que você tem com a palavra aceitação. Porque, beleza, eu vou conviver, mas a falsa expectativa. Ah, não, eu não vou viajar agora para Londres, eu vou esperar a minha visão voltar. Aí passa a vida toda, a pessoa não viajou. Não, eu acho que aí. Numa falsa expectativa, né? Eu acho que aí não vejo por esse lado, acho outro viés, viu, Caleb? Porque eu enxergo muito e eu me vejo por mim. Mesmo eu tendo essa cabeça que eu tenho, eu fiquei 10 anos dentro de casa preso. E não foi pela expectativa falsa de, vou esperar a oportunidade. Foi uma perda visual que eu fui deixando acontecer e eu não fui procurar.
E é isso que a gente incentiva hoje as pessoas, pela Sim, experiência que a gente tem. Eu não fui sim, procurar usar uma bengala, usar um talkback no celular, que é um leitor de tela, né, para me sim. ajudar na leitura. Um Eu não fui assistente, procurar é. recursos para não me tirar do mundo. O que eu comecei Totalmente. a ter medo? Comecei a ter pânico de sair da porta de fora para casa, atravessar uma rua Sim. sozinho, pegar uma condução, viajar sozinho. Uhum. Aí a gente vai se bitolando. Não é nem pela questão da falsa expectativa de, Sim, eu não aceitei, eu vou esperar, ou vou criar sim. esperança que um dia eu vou fazer. Não. A gente tem que, no momento que começa a acontecer as coisas, se ajudar. Se eu Certo. tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu comecei a perder visão lá atrás, hoje eu tinha menos dificuldades. Esse ano foi uma Sim. das primeiras vezes que eu saí sozinho na minha vida, Que sem mãe e legal. irmã do meu lado Que enganchada. legal. Entende? Então são Uhum. desafios que nós, pessoas com deficiência, não só visual, temos que nos fazer e nos permitir. Porque às vezes a gente acha que vai ser dependente só dos outros. Eu te Sim. confesso uma coisa, eu tenho mais dificuldade de aceitar que tem que depender de um outro para as coisas, porque eu prefiro ser independente, do que Sim. essa questão da expectativa, porque eu nem fico pensando Sim. no amanhã, eu vivo Sim. hoje. Então eu quero Legal. viajar, eu quero namorar, eu quero ter uma vida, eu quero fazer tudo. E é isso que eu espero das pessoas, e eu tenho enxergado isso das pessoas. Eu não vejo muitas pessoas dizendo, não vou Sim. deixar de fazer para esperar a ter Sim. uma qualidade de visão melhor. Sim. Não, eu Infelizmente a acho gente sabe que tem esses casos, né? Infelizmente existem esses casos. que existe, eu já vi muita gente que não sai sem Sim. alguém acompanhar do lado. Nós Sim. temos no nosso grupo casos assim. Né? Sim. Uma vez tinha um rapaz ali da Bahia que ele dizia Uhum. assim, ó, eu quero encontrar uma moça para casar Que que cuide de enxergue. mim, que enxergue, que cuide de mim. Sim. Eu, como assim, meu amigo? Por quê? Porque ele disse assim, não, porque hoje eu dependo da minha irmã, da minha mãe, de algum familiar. Disse assim, eu não faço nada sozinho, só dentro de casa. Em casa eu Certo. faço alguma coisa, mas eu não saio, eu não pego um táxi, eu não faço nada. Uhum. Nada. Ele disse, nada. E aí as pessoas deficientes visuais, pessoas com deficiência visual, na verdade, Uhum. dizem assim, ó, eu já ouvi muitos isso, que eles Uhum. querem alguém para cuidar deles. Eu tive agora há pouco tempo uma moça que estava interessada em mim. Vamos falar no Uhum. âmbito relacionamento entre pessoas com deficiência. Sim, sim. E essa moça, Caleb do céu, me disse assim, ó, bah, você não se preocupa, eu já tô com 30 anos, tu tá com 38. Uhum. Nós temos que arrumar, nós temos que não demorar muito para arrumar alguém, Uhum. independente de nós dois ter deficiência ou não, ou se for com alguém que enxergue, Ah, e ter filhos. ah. Por que a pressa de ter filhos? Eu sempre pensei em estar com alguém, aproveitar um pouco do relacionamento juntos e Uhum. aí construir algo sólido e tudo, ver como é Sim, que vai sim. ser. Ah, não, eu quero casar, eu quero ficar junto e já ter filhos logo. Porque Ah. pensa, para poder aproveitar bem eles e para quando a gente tiver velhinhos com 60, 65, eles cuidem da gente. Vai Cara, nessa. eu não quero colocar filho no mundo para cuidar de mim. Eu quero que eles vão. Eu quero chegar na minha velhice, se Deus permitir que eu ainda tenha um foquinho de luz ou não, mas ter o um Uhum. mínimo da minha autonomia para poder fazer as Sim, coisas. Tomar sim. um banho. Eu prefiro ter, tipo, ó, prefiro não ter visão do que ficar acamado. Porque eu Sim. vejo assim, ó, muita gente reclama, né? É a questão do capacitismo também, né? Muita Ah, gente reclama, coitadinho, perdeu a visão. Aí o outro diz, que dó. coitadinho, não tem o braço. Coitadinho. Cara, eu tenho muitas coisas que na escala da dificuldade é maior. Uma Sim. pessoa com tetraplégico. Ah, Aí você né? vai colocar uma outra pessoa com outra deficiência. Ah, Tem pessoas que têm limitações maiores. Isso sim. não é hipocrisia, isso é realidade. Então eu te Verdade. coloco essa questão, né? Eu te Uhum. pergunto, né? Eu prefiro, cara, no caso, não ter a visão, mas poder tomar um banho sozinho, fazer minha higiene Dois. sozinho, ir até a Dois. geladeira pegar um copo de água, sabe? Oi? Tem uma mensagem na minha tela aqui? Bom, Ah, enfim, aí, tranquilo. aí é meu amigo. Então eu penso assim, sabe? Que nesse âmbito da Uhum. deficiência visual, as pessoas muito querem alguém para cuidar delas. Eu digo para minha mãe e para minha irmã, vocês não vão durar a vida toda. A minha mãe Sim. tem 64 para 65 anos. A Sim. minha irmã tem seus 32 anos. Daqui a pouco Uhum. ela vai fazer a vida dela, vai casar. E aí, como é Sim. que fica? Os pais E da o gente não duram. Neutoir? Vai junto com a Se irmã? eu. Hã? Né? E nessa aí o Neutoir vai pra onde? Vai junto com a irmãzinha? Vai ficar Exatamente. Daí eu sozinho, penso né? assim, ó. Sim. Gente, eu tenho que estar preparado para a vida e para o mundo. Em algum momento eu vou ficar só. E Sim. aí?
As pessoas com deficiência, em grande maioria, não pensam nisso. Sim. E Elas aí não pensam no dia de amanhã. Aí já é entra a tarde. questão da reabilitação. Você é uma pessoa reabilitada ou não? Bom, minha cidade não Uhum. tinha nenhum lugar para fazer reabilitação e os lugares mais perto era mais de 1 hora daqui. Sim. O que eu fui preciso fazer? Aprender sozinho por conta, né? Um dia eu conheci uma senhora de Porto Alegre, capital, e Sim. ela é da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, a SERGS. Uhum. Uma senhora de 60 e poucos anos, Uhum. cega. E aí eu conheci ela pela internet, não me lembro por cargas d'água, se ela curtiu alguma coisa do nosso grupo, e me Uhum. adicionou e começou a conversar comigo que grupo era esse, Sim. Olhos Solidários. Conversei com ela e ela perguntou da minha vida. Mas e como é a tua vida aí no interior do Rio Grande do Sul? Porque aqui Uhum. tem 44 mil habitantes e lá, né, tem mais de 1 milhão, né? E Sim, aí eu disse sim. assim, olha, minha vida não é tão fácil, né? Tô presa há quase 10 anos dentro de casa, porque eu dependo da minha mãe e da minha irmã para tudo, para fazer tudo. Tá, Sim. mas e se tu encontrar uma namorada? A minha irmã vai junto. Eu não acredito, moço. É assim, porque aqui não É. tem orientação à mobilidade, comecei aquele chororô. Aham. Ela disse, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Qual é a tua altura? Deu 1,70 m. E você é baixa visão ou você é total? Ele disse assim, eu sou baixa visão. Mas, e Uhum. aí não tem bengala? Não tem, mas é só branca. Olha como baixa visão é. Hoje eu Uhum. analiso as cores da bengala, mas assim, no nosso meio. Uhum. Porque a cor da bengala facilita com que o baixa visão se aceite melhor. Isso eu Uhum. percebi na conscientização. Mas para o Sim. mundo lá fora, não importa a cor que você usa. Bem Uhum. sinceramente. Não Sim. importa. O mais importante é você usar a bengala e o benefício que ela vai trazer. A Sim. conscientização é do uso. Olha a minha É. mentalidade na época. Uhum. Não, eu nunca comprei uma bengala porque é branca e branca é para cego e eu sou baixa visão. É. Entende? 5, Sim. 6 anos sem usar uma bengala por causa da, vão me ver, vão dizer que eu sou cego, eu sou baixa visão. Porque a própria população com deficiência colocou cores. Sim. Mas às vezes não se depara que em muita cidade do Brasil as cores não chegaram. É. Aí você limitou alguém, porque ficou aquilo no psicológico. Eu fui muito tempo Sim. assim. Não, só vou Sim. usar uma bengala se for verde. Sim. Olha a periculosidade que nós estamos fazendo para nosso pessoal com deficiência visual. Tanto que eu encontro Sim. ali no nosso grupo, eu não tenho bengala ainda porque eu nunca achei uma verde. Tu tá vendo a gravidade? O que tem a ver a Ah, cor com a tua necessidade de ter tua liberdade, teu ir e vir, tua mobilidade? sim. Mas tudo bem, eu respeito. É algo que está ajudando muitas pessoas a não ter aquele medo de pegar numa bengala, por causa da cor Sim. verdinha. Tudo bem, eu tenho Sim. minhas duas verdinhas ali dentro. Mas Aham. enfim, ela veio lá de Porto Alegre, cara, e disse assim, ó, eu vou comprar uma verde aqui, vou mandar fazer para você, e eu Uhum. tenho passe livre, eu vou vir de Porto Alegre e vou te ensinar. Eu dei o pouso para ela de alimentação, ela saiu por Panambi inteiro comigo, ela simplesmente disse assim, ó, vamos sair da porta da tua casa para os principais lugares que tu precisa ir. Onde é que tu vai em Panambi? Eu vou na Uhum. farmácia, eu vou no cabeleireiro, eu vou no barbeiro, eu vou no banco, eu vou no mercado, eu gosto Uhum. de ir no parque municipal, fazer uma caminhada. Nós vamos por Uhum. todos esses trajetos e depois nós vamos voltar para casa. Não, daí depois eu vou voltar. Ela é uma senhorinha, né? Não, eu vou Uhum. pagar um carro para nós ir até o centro e voltar. Não. Vou de E ela pé. fez isso por mim, cara. Entende? Sim. E aí eu aprendi a usar a bengala dessa maneira, com um dia de uma instrução que veio lá de Porto Alegre para me ajudar no Tá. interior do Rio Grande do Sul. E aquilo Mas, me marcou. Me mas e marcou que aí? hoje, quando eu tenho possibilidade, eu ensino as pessoas, né, o uso do talkback, os conhecimentos que eu tenho, né. Fui Sim. levar uma bengala agora há poucos dias, doada por um amigo de São Paulo, que é o Uhum. Ricardo Japa, nosso Yukio, que a gente Legal. costuma dizer, para Legal. uma amiga de Coronel Bicaco, Rio Grande do Sul. Né? Legal. Dificilmente lá eles andam até bengala nessa cidade, que é uma cidade de torno de 8 mil habitantes, e foi Uau. uma alegria para ela. A primeira bengala da vida dela. Então, Sim. cara, se tu imaginar o quanto tem pessoa com deficiência visual que não está preparada para o mundo, é fora do comum. Sim. Então, eu Muita há pouco gente tempo dentro de aprendi o casa, uso do né? talkback. O Aham. talkback faz poucos meses que eu aprendi a usar, por exemplo. Uhum. E eu sou uma pessoa do movimento da deficiência visual há mais de 10 anos. Sim. E não usava talkback. E não usava talkback. Hoje eu uso Sim. talkback porque, na verdade, assim, o que acontece? A minha deficiência visual, no celular, ela melhora um pouco a visão. No Uhum. mundo real, eu não enxergo. No Sim. celular, eu não sei se é a tecnologia dos HD, dos pixels, o que é, eu Uhum. ainda consigo alguma coisa. Então, dependendo do Sim. contraste, eu tenho que usar o talkback. Dependendo, eu Sim. não preciso. Então, eu vou usando conforme a Sim. necessidade. Por Mas eu não sabia nem exemplo, usar. sim, por Eu exemplo, a tentava usar, eu Priscila ficava usa. nervoso. A Priscila utiliza. Apesar dela enxergar um pouco, também enxerga em torno de 5%.
Porém, desde que eu conheci ela já utiliza o Talkback por conta de nem tudo a visão dela vai ajudar. E aquilo Sim. que o Talkback não lê, a visão ajuda. Aquilo que a visão não Ajuda. ajuda, o Talkback lê. Isso. Né? Mas Uma é o mão que vai eu lavando a faço, outra. sabe, Caleb? Porque Uhum. tu coloca o botão mais e menos ali, tu pressiona, tu ativa. Tu não Sim, precisou usar, tu pressiona, desativa. Então, toda hora, às vezes, eu exato. tô ativando, desativando, e assim eu vou levando a vida. O detalhe é, eu não tinha quem me ensinasse. Sim, Porque coisa de professor, a gente não é só prática, a gente gosta de teoria e prática, não é só sim, teoria. E sim. ali as pessoas ficavam me falando, ah, mas é assim, mas é assado. Eu ficava nervoso, eu largava de mão e desativava. Sim. Um dia, esse mesmo Ricardo, que fez uma doação, que é um amigo muito querido do grupo, de Bengala já para várias pessoas, Uhum. ele me ligou e disponibilizou a tarde inteira dele, colocou no Viva Voz o telefone e me ensinou, teve paciência. Sim, Hoje, eu faço isso para as pessoas também. sim. Eu ajudo as pessoas por telefone, pelo Viva Voz, a aprender a usar um talkback. Às vezes eu Legal. fico 3, 4 horas com a pessoa do telefone e a pessoa até aprender a usar. Sim, Ou quando eu conheço pessoalmente, a pessoa não sabe. Então é um sendo sim, solidário com o outro. Porque exato. nesse nosso país, cara, muitas cidades como a minha, que tem 44 mil habitantes, não tem orientação, não tem nada que ensine a pessoa cega ou baixa visão. Agora Sim, imagine cidades menor, de 13 mil habitantes, 2 mil, 1.000, 4 mil, 10 mil, 15 mil. É pior do que a sim. minha cidade. Verdade, verdade. Uhum. E, Neutoir, você nunca pensou, por exemplo, passar uma estadia em São Paulo, se inscrever numa Fundação Dorina, no Lara Mara, por exemplo, e ter essa reabilitação realmente assim, sei lá, talvez ir para Porto Alegre, ou Rio, ou São Paulo, algum desses polos, né, Uhum. maiores, dessas cidades maiores, e fazer uma reabilitação? Já Nunca passou? cheguei, Nunca nunca teve cheguei a pensar, vontade? realmente, cara. Até é uma curiosidade. Seria Eu muito nunca tinha interessante parado para para você. pensar nisso. Agora tu falou, eu me flagrei que eu nunca parei para pensar nessa possibilidade realmente. Né? Porque, Hoje por eu exemplo, estou aqui em São adaptado. Paulo a gente tem a Fundação Dorina, Sim, né? A sim. Fundação Dorina, eu sou reabilitado por lá, eu já sou totalmente reabilitado. E temos a Lara Mara também, que foi onde a Priscila fez a reabilitação dela. Ambos Uhum. são, Não, eu acho são, incrível e extremamente fundamental. Mas eu né? hoje, né, demorei muitos anos. Eu deveria ter feito isso logo do Uhum. início, pensado nisso, né? Não, aqui tá em tempo ainda, rapaz. Não, não, Eu, não, não, sim, eu sim. sei. O que eu quero te dizer Ah, é que tá, sim, hoje eu sim, certo. já me sinto reabilitado hoje, né? Porque Bacana. hoje eu já viajo sozinho, eu saio Legal. sozinho, não dependo só da minha mãe e minha irmã. Eu coloco meu Certo. Lazarilo ali no celular, que é o GPS para Oh, cego, para legal. baixa Uso visão, também, uso né? também. Uso muito, coloco ali ó, na Demais. pochetona, embaixo da camiseta, coloco fone de ouvido, pego meu óculos escuro, meu amigo, e vou pro mundo com a minha bengalinha, sabe? Sim, Então, sim. hoje, cara, eu não vivo mais essa realidade de pouco tempo, menos de um ano atrás. Sim, Então, eu já sim. estou inserido. Já contratei Bacana. viagem para ir para Maceió, Alagoas, final do ano, sozinho. Já fui para Recife, Pernambuco, agora em julho. Então, ano que Legal. vem eu vou ir para João Pessoa, Paraíba. Eu vou ir para Legal. Lençóis Maranhenses sozinho. Então, eu já estou indo sozinho, né? Legal, Se legal. eu conhecer uma namorada, alguém, eu vou sozinho conhecer a mulher. Então eu já Isso daí. estou hoje adaptado, mas Isso foi muito daí. difícil, porque aprender sozinho, ou Sim, aprender com poucas aulas, ou pesquisando na internet, é ser autodidata. É sim, muito mais difícil do que tu ter alguém do teu lado te dizendo não é assim, é sim, assado. sim, Então nessas viagens que eu estou fazendo, eu vi muitas pessoas com bengala e baixa visão, e com elas sim. eu tive mais dicas e mais toques ainda. E assim está sendo Legal, bom para mim. Que essas legal. viagens que eu faço é no meio do público da deficiência visual, né? Sim, sim. Mas é uma hipótese que eu te proponho, cara. Porque, por exemplo, na Fundação Dorina, não é somente andar de bengala que você aprende. Se você tem para as pessoas que precisam, óbvio, né? Tem acompanhamento pedagógico, psicológico, tem TO, que ao meu ver não ajuda tanto. Explico. Nem sempre você vai ter um micro-ondas no quarto de hotel com as bolinhas, indicando qual que é o botão de ligar, os números, né? Eles meio que ensinam você atalhos para você conseguir achar as coisas, se virar. Isso para quem não se vira, né? Mas eu sempre indico para todas as pessoas, se tiver oportunidade, vai no Laramara, tenta se inscrever. A fila de espera é imensa, mas é bom porque não é só isso. Você ter um auxílio de um profissional mesmo, uma pessoa que já lida com Sim. aquilo ali há anos e anos. Por exemplo, eu tive acompanhamento tanto com a professora Jennifer, tanto com o professor Eduardo,
e são peritos no que fazem, né? Aham. Então, a minha última aula foi muito engraçado, que a gente foi para a Liberdade, e aí eu fui para o Japão Liberdade sozinho, né? A professora foi me acompanhando, só que na volta a gente se desencontrou e eu já estava quase chegando na fundação sozinho, né? Foi bem engraçado, mas, óbvio, não poderia ter acontecido muita coisa errada, mas não aconteceu. Por quê? Porque eu sempre estava ali no meio do caminho, me lembrando daquelas dicas, me lembrando de todos aqueles percursos que a gente tinha feito juntos, e isso, óbvio, né? A minha memória motora e a minha memória afetiva também, que são, querendo ou não, você pega carinho com o profissional, você pega uma certa, entre aspas, intimidade com o seu professor, né? E cada diquinha daquela que você recebe, você vai, né, Com agregando ali certeza. ao seu E eu acho que repertório assim, ó, a diário. convivência com pessoas com deficiência também nesses 10 Sim, anos me ajudou muito, sim, né? Eu pulei várias etapas e eu fui obrigado a ter que aprender a fazer tudo isso que tu falou. Porque sim. como é que eu ia conviver numa casa do tamanho da minha casa, Uhum. com muita tecnologia, muita coisa, né, precisando se utilizar dessas coisas e fazer. Então eu fui Sim. obrigado a aprender na marra, meu amigo. Eletrodomésticos, exato. E exatamente. Então, tipo, tem certas coisas que às vezes a gente se torna resistente, Sim, porque ou a gente já sabe como fazer, se adaptou à sim, nossa realidade, da nossa casa, sim. e a gente se vê resistente para querer mudar ou fazer diferente, É, ou ainda por uma outra questão, sim, né? sim, Não precisa fazer. sim, E exato. quando tu se encontra no comodismo de que tu não precisa fazer, aí se foi o boi com as cordas, eu costumo dizer, né? Nem todo Ah, mundo é nessa fase da vida, né? Eu, graças a Deus, eu fui uma pessoa assim, ó, Caleb, voltando para minha vida do passado, sim. antes da deficiência, que tive grandes fases difíceis da minha vida de até passar quase fome, Uhum. dificuldade mesmo financeira, né? No caso, assim, não foi uma vida muito fácil. E eu Sim, sempre fiz disso um mérito e uma questão de que, tipo, eu vou vencer na vida, eu sim. vou ser alguém e um Uhum. dia eu vou dar o bom do melhor para minha mãe e para minha irmã. Bacana. E, cara, eu fiz disso, assim, ó, uma missão de vida. Bacana. E eu sempre disse, um dia eu vou ter uma casa assim, assim, assado, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou fazer aquilo, aquilo, Legal. aquilo. E se eu olhasse para trás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria na posição que eu estou, ainda mais com a deficiência visual. Sim, Então eu digo assim para ti, às vezes a gente se coloca numa posição, né, pelo que uhum. acontece com a gente, e às Sim, vezes pelas nossas lutas. E as minhas lutas me fez chegar onde eu cheguei. Então, às vezes eu comparo a vida de um amigo meu e digo, poxa vida, se fosse um pouquinho melhor para ele, talvez não seria tão difícil. uhum. Poxa vida, se fosse diferente para ela, não seria tão difícil. Mas Sim, todos nós temos uma desigualdade social na sociedade, né? E sim, por que eu sim. te digo que às vezes a gente não faz as coisas com deficiência por resistência? Porque não precisa. Tu vai Exato. ter alguém que vai fazer, tu vai pagar para alguém fazer, tu, Sim. tu, tu não quer ter essa coisa na Trabalho. cabeça, esse Trabalho. trabalho, esse estresse. Por exemplo, É, eu trocava um chuveiro antigamente, eu troco um chuveiro. mas eu não quero, Troquei recentemente entendeu? aqui. Então, tipo assim, ó, seria importante aprender, seria legal aprender, Uhum. seria, mas na minha posição eu não gosto, não quero. Sim, sim. Antigamente, para mim, era normal. Eu fazia tudo. Estragava qualquer coisa dentro de casa, eu desmontava e arrumava. Hoje eu Uhum. não faço. Sim, Então, são coisas assim, ó, que tem coisas que eu me ouvi obrigado a aprender, porque é necessário e fundamental para mim ter uma qualidade de vida. sim, E tem coisas que eu não faço porque não precisa. Aí, às sim, vezes, as pessoas, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Daí eu pergunto pros outros, e por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Ah, porque eu não preciso. ah, Ah, eu também não preciso. sim, 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 é verdade. Então, nessa parte, a gente acaba se tornando resistente. E eu sou uma Sim, pessoa com deficiência visual com muitas resistências, sim. né? Em E alguns pontos, em algumas isso coisas. é relativo à tecnologia. A gente teve um episódio recentemente que até então o projeto Notas Pretas funcionava pelo Google Meet, né? Era gratuito. Aham. Mas, graças a Deus, a gente recebeu patrocínio. Temos um patrocinador mensal que doa pra gente a, a conta do Zoom, que o Zoom não é gratuito, né? Como todos sabem, é pago. Sim. E uma coisa que a gente teve muita dificuldade foi para as pessoas abrir a cabeça, sair do Meet e vir para o Zoom, É. né? Porque, mas o Meet é tão mais fácil. Mas aí a gente entra na questão de recursos, né?
Beleza, é Isso, mais fácil, é mais prático, mas porém aqui, que é só um botãozinho diferente, tem muito mais recursos do que lá. isso, Né? E isso. talvez essa resistência tá impedindo muitas pessoas de chegar, por exemplo, aonde você chegou. Porque, beleza, você teve que, né, hipoteticamente, ou sim ou não, estou dizendo aqui de algo que eu não sei, óbvio, mas você teve que desbravar tudo lá, marretada, a Na facãozada no foice, meio do mato, na na foice. foice. E talvez hoje a pessoa não precisa desbravar Não, na foice, mas o que ela precisa é pegar a bengala e pôr o primeiro pé para fora de casa. E ela por está resistente ao isso, uso da bengala. Ela acha que ela isso, precisa de alguém falar, ó, rua à direita, vira. Não, tem o Lazarilo, tem o GPS para te ajudar. isso. Né? As pessoas Agora estão tem se o. tornando Tem, autossuficientes, independentes por causa das tecnologias. Mas eu penso exato. assim, ó, a pessoa que está no processo do início, eu incentivo a procurar tudo que possa fazer para se ajudar. Tem pessoas Sim, resistentes que não querem usar o talkback, dizem, não, mas eu ainda tenho visão. Mas aprende antes de perder. Ah, mas tu sim. tá dizendo que eu vou perder. É muito difícil tu conversar com a pessoa com deficiência que a recente criou uma Resistente. doença, tá? Ela é resistente, é essa Sim, resistência. Eu me sim, vi assim no passado. Então, sim. qual é a conscientização que a gente faz para as pessoas? Ao descobrir, antes de chegar no nível que chegar, já aprenda as coisas. Vá buscar Sim. conhecimento. Não deixe Conhecimento nunca é apertar. demais. Exatamente, não deixe apertar para chegar no nível que eu cheguei. Por Sim. quê? Eu tive muita dificuldade para chegar no nível que eu cheguei e para Uhum. poder ter a minha independência. Foram 10 Sim, anos, o sim, que podia ser um ano só. sim. Foram 9 anos de vida, Infelizmente, às vezes também o que atrapalha muito é a família, querendo ou não, a muito superproteção. superproteção. Sim. Muita superproteção Por também. exemplo, antes de eu casar, queimava o chuveiro, quem trocava o chuveiro? Meu pai. Meu pai não Sim. gosta de trocar chuveiro. Aí o vizinho contratava o vizinho pagava. Mas quando eu me casei e me mudei para São Paulo, aqui, tipo assim, quer trocar uma torneira? Beleza, troca a torneira para você, R$ 50. Ah, o chuveiro queimou, quer trocar? R$ 50. E chega um momento que a grana não dá, né? É tanta coisa que estraga dentro de uma casa Exatamente. que R$ 50 aqui, R$ 50 ali, quando você for pôr na ponta da caneta, você já deu um salário só para os outros te ajudar, né? Exatamente. E E é aí desse o que que jeito mesmo. acontece? Um dia a nossa ducha queimou, e aí a gente chamou uma pessoa, ela veio, colocou a ducha e ainda colocou errada. Porque tem uma tampinha ali na ducha que ela, quando você comprou ela nova, né, obviamente, é uma tipo um filtrozinho que ela diminui o tanto de água que passa. E a nossa água aqui não é direta, a nossa água é da caixa, né? E aí a gente tava abrindo o chuveiro, tava caindo aquele mijozinho de água só. E aqui é ducha, né? A ducha tem que ser um Aham. volume de água bem grande. Aí eu falei, quer saber? Liguei para o fulano, não, qual que é o pô? Se eu ligar o direito ou esquerdo, dá algum problema? Ele falou, não, você não pode ligar o fiozinho fino, que é o do meio. Eu falei, de boa. Fui lá na caixa no painel de energia da nossa casa. A gente tem um painel interno aqui onde desliga tomada, lâmpada, desliga tudo cômodo por cômodo nesse painelzinho. Desliguei o banheiro, ranquei o chuveiro que ele tinha posto, tirei a bendita da tampinha, voltei a colocar o chuveiro. Isso já vai, ó, para mais de um ano que eu coloquei esse chuveiro. Até hoje o chuveiro não queimou. É isso aí, cara. Vai ter coisas. Isso foi uma conquista para mim. Porque, pô, toda Isso. vez que eu vou tomar banho, eu falo, é o chuveiro que eu pus. Fui eu que fiz. Isso é maravilhoso, cara. E eu É, penso assim, ó, é nesse contexto que eu quero te falar, cara. As sim, pessoas não podem pensar, eu não vou aprender nada. Elas têm que ver aquilo que vai ser essencial para sua vida e sim. buscar aprender a fazer, porque um dia pode ser que tu não vá estar enxergando que nem tu enxerga hoje. Eu tenho um Sim. amigo que é muito resistente com a bengala e ele é muito Uhum. resistente com o talkback. Ele diz assim, bah, mas Sim. eu ainda tenho visão central. Ah, Tudo bem, mas se eu tivesse aprendido a usar antes, não teria sido tão difícil agora sem quase enxergar sim. nada. Porque eu Sim. tive que procurar, tive que pedir ajuda para os outros para ir lá ativar e configurar. Foi difícil. Por Sim. que poderia ser difícil? Não precisava ter sido tão difícil. É essa resistência que eu te digo. Tem certas coisas que a gente tem que se colocar no lugar do Sim. amanhã. Porque Exato. hoje eu estou num patamar, amanhã eu não sei. E Sim. as pessoas têm essa dificuldade, sabe? Sim. Aqui dentro de casa mesmo, por exemplo, tem coisas que eu realmente não faço porque não gosto, não preciso fazer. Uhum. Mas tem coisas que eu faço
que me dá prazer de fazer e me faz útil, porque quando tu te aposenta por incapacidade, tu tem 24 horas por dia para fazer o que tu quer. Sim, exato. Agora tu pensa, uma pessoa que era proativa, Professor que, ainda por cima, né? meu Deus, trabalhava manhã, tarde e noite, era político, era da igreja, jovem, ministro de louvor e líder de grupo de jovens. Cara, era um cara que trabalhava em conselhos municipais, entidades, fazia sopão. Eu não parava em casa. Eu vinha para casa para passear. E que viveu 10 anos numa prisão domiciliar. Pensa, para mim foi assim uma eternidade. Então hoje eu me sinto livre. E as pessoas não precisam passar por o que eu passei. Então, essa conversa que nós estamos tendo serve como exemplo para as pessoas. Tu tem que ver aquilo que tu não precisa fazer, que tu nunca vai precisar fazer, na verdade. Eu nunca vou precisar fazer isso, independente de enxergar ou não. Sim. Tudo bem, concordo. E aquilo que tu pensa, será que um dia eu não vou precisar fazer isso? Exato. É aí que tá o X da questão. E eu parei para pensar nisso e corri atrás dessas coisas, né? Aquelas coisas das quais eu vi que eu precisava. Por quê? Eu não saía mais sozinho, eu não chamava um Uber. Hoje eu pego meu talkback e chamo um Uber. Sim. Entende? Então são certas coisas que tu tem que ver, que tem coisas na tua vida que tu vai precisar fazer em algum determinado ver sozinho, né? Mas é muito complicado, cara. Eu digo assim, ó, tá cada vez mais difícil por causa da tecnologia. As tecnologia, o Braille mesmo. Vamos falar do Braille. Tu fez o Braille? Acha interessante o Braille? Eu fui alfabetizado em Braille. Acho interessante, porém, na minha vida diária, eu não utilizaria. Não utilizo, na verdade. Beleza, tipo, isso num contexto da qual? Não sei tua idade, meu amigo. Eu tenho 38. 25 anos. Tá, tu tem 25 anos. Sim. Beleza. Quando você era criança lá, no início dos anos 2000 e pouco, fim dos 90 e poucos. 2003, por aí, isso, que eu fui alfabetizado. Show de bola. Já era uma época de tecnologia bombando na sociedade. Sim. Agora tu pensa na minha época, 83. Ano de 1983. Sim. Né? Eu tinha 10 anos lá em 93. Aí naquela época eu com deficiência, aprendendo braille e tudo mais. Com aquela, ninguém imaginava, fiz datilografia. O que datilografia? Hoje é usado. Sim. Entende? Então, assim, ó, a tecnologia é tão moderna que ela está deixando certas profissões, certas coisas demodê. Então, eu não acho interessante para o mundo de hoje o braille, mas eu achei interessante para o mundo do passado. Sim, foi uma contribuição histórica. Mas continuam batendo na tecla, quando podiam colocar as nossas pessoas com deficiência visual inseridas na tecnologia atual. E o problema é que aí rola aquela resistência. Quem não sabe braille não quer aprender, e quem sabe não quer aprender a mexer com tecnologia. Exatamente. Aí vira essa grande confusão. Cheguei no museu, pouco tempo atrás. Sim. Aí a moça disse assim, ela viu eu com a bengala e tudo, disse assim, ó, abaixo de cada plaquinha o senhor pode sentir em braille tudo que está dizendo. Daí eu olhei para ela assim, mas eu não sei braille. É o título de cada obra, e não sei o que lá. Beleza. O que eu peguei e fiz? Eu peguei o meu celular, tinha um aplicativo, e apontava para lá, ele lia para mim. Entende? Então, se assim, você não tivesse existe. a tecnologia, você ficaria igual um besta andando lá. Ficaria igual um besta. Só que por que a pessoa é resistente hoje? Que sabe que tem algo melhor, mais moderno. Não quer aprender o braille por isso. Sim. Né? Agora, tipo assim, ó, daqui uns anos vai ter mais coisas modernas e tecnológicas ainda, e o que eu vou ser resistente, a pessoa lá da frente vai ser resistente porque eu faço hoje. Exato. Entendeu? Com certeza, com certeza. É um papo muito bem engraçado. complexo e é pano pra manga, hein? É pano pra manga esse papo. Dá pano pra manga. Mas vamos lá, esse é um podcast de um projeto musical. E você disse que você já foi líder de grupo de louvor. Você toca algum instrumento musical? Você canta? Como é que é? Esse outro Neutoir que ninguém conhece. Tá, vamos pro lado pessoal lá. Achei que não ia vir um pouco da minha vida pessoal. Vai vir. Amigão, cara, eu fui um apaixonado por música. Eu tive banda gospel. Que legal.
né? A palavra de Deus fala, né? Tem um versículo bíblico, agora eu não lembro a citação, Uhum. que Deus é tão poderoso como um guindaste, como não é um guindaste, Sim, tem uma palavra que fala da força de Deus que sim. representa, né? Que a gente transformou quase como um guindaste, assim, sabe? Uhum. Dando uma quase como se é poderoso para tirar do mal, do lamaçal do pecado. Sim. A gente usou na banda gospel como se fosse uma metáfora para aquele versículo e Uhum. colocou o nome Power Uhum. Crane, que Uhum. era o nome da banda, Poderoso Power Guindaste, Crane. baseado no versículo que Deus é poderoso para te tirar do lamaçal do pecado. O Sim. guindaste ele tira coisas do lamaçal também, né? Legal. Legal, legal. Poderoso Guindaste, Power Crane, Poderoso Deus. E aí, Legal. cara, eu sempre tentei, cara, tirar tempo para aprender a tocar instrumento musical, principalmente Uhum. violão, guitarra. Sim. Sim. Tu acha que eu conseguia, cara? Eu não conseguia. Quando eu tava começando a querer aprender, eu não tinha Uhum. tempo de ter aula. Então, o que que eu Sim. fazia? Eu cantava em coral desde pequeno, cantava em Aham. banda, eu sempre fui, né, cantor. Mas eu sempre Legal. tive que ter as pessoas para cantar para mim. E tanto que Uhum. uma vez eu fui selecionado, Uhum. né, para uma escola que viaja para todo o Brasil, né? Agora eu não me lembro o nome mais como é, que é tipo uma Sim. cantata, que Legal. canta e faz teatro ao mesmo tempo. E Uhum. na época eles disseram que eu era barítono, entre baixo Uhum. e tenor. Sim. Então, aprendi muita coisa nessa área musical e Bacana. tudo, mas hoje faz muito tempo que eu tô afastado da Sim, sim. música, de cantar, mas foi uma fase muito bonita da minha vida, né? Legal, Participei de legal. festivais da canção, ganhei alguns troféus, foi bem Que legal. legal, cara, que legal. É, Bacana. E isso você, aí. qual a importância que você vê em um projeto de canto, de aula de canto inclusiva? Explico. A maioria das pessoas que vão ter aula de canto por aí, quando chega pro professor, eu quero fazer aula de canto, aí a primeira coisa que ele faz é olhar bem pra sua cara e falar: "Mas como é que eu vou te dar aula? Como é que eu vou te explicar?" Porque as pessoas, infelizmente, acham que só pelo fato da deficiência visual você tem também deficiência intelectual. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica ou nada do tipo, entende? É só porque a pessoa acha que você não tem capacidade de entender se ele falar. Foi quando eu fui procurar fazer aprendizado de línguas, como inglesa. Eu tive essa Sim, dificuldade quando fui aprender né? inglês. E o nosso projeto, o projeto Notas Pretas, ele procura trazer essa inclusão dentro de uma aula de canto. Então, por exemplo, o seu diafragma ele fica aqui na sua cintura, entende? Não é tipo assim, ele fica aqui, ó, tá vendo? É aqui assim, não, a gente procura trazer para as pessoas essa coisa de tocar, sabe? Toca em você mesmo. Coloca a mão, tá sentindo? Faz assim, faz assado. E isso a gente vê como a nossa inclusão, porque hoje a gente tem pessoas, né, que não cantavam, não tinham oportunidade, por exemplo, na igreja, ou numa rodinha de amigos, ou no churrasco da família para pegar o microfone do karaokê e cantar uma música. E hoje, através desse projeto que a gente tem, o Notas Pretas, essa pessoa tem essa possibilidade, pode, se sente bem fazendo, porque sabe que vai fazer direito. E eu te pergunto, você vê que há relevância em um projeto assim? Mas eu acho lindo, maravilhoso, extrema Sim, relevância. Porque, sim, primeiramente, vamos falar do ser humano, psicologicamente falando. sim. O ser humano escuta uma música que for lá Uhum. longe, às vezes já começa a mexer a perninha. Quem canta seus males Sim, espanta, né? Já sim. diz Já o dizia o velho poeta. ditado, né? O poeta, Já exato. dizia o velho poeta. Agora eu vou te dizer uma coisa. Tu já pensou a magnitude disso? Você está incluindo uma pessoa que às vezes até Sim. teria o desejo de aprender a cantar um pouquinho melhor, ou se sente tímida de cantar na frente dos outros uma música, seja lá no banco da igreja e tudo, porque Uhum. acha que é uma voz de taquara rachada, porque Exato. acha que não canta bem, porque acha que não sei o que lá, e tá tendo oportunidade de se soltar, de se Sim, sentir incluída no meio da música. sim. Eu acho fantástico, acho maravilhoso, porque é uma Sim. forma de fazer com que a pessoa com deficiência visual também participe do mundo da música. E o mundo da música, o mundo é música. O Eu estou mundo é falando com você música. agora e tem uma variedade de múltiplos sons aqui ao meu redor. Se eu Sim, ficar bem em silêncio, eu escuto o barulho ali da lâmpada. sim, Eu escuto meu aquário de peixinhos lá no outro canto da sala, as sim. Tudo é borbolinhas. som.
Tudo é som. Agora Sim. imagine você administrar isso na música. A gente sabe que não é fácil para quem enxerga, né? Imagine para Agora, quem não enxerga. para quem não enxerga, porque nós não vemos notas musicais, nós não temos o contexto escrito. Sim. Então, eu acho lindo, lindo o projeto Notas Pretas. Eu sei que a nossa amiga Pri, né, ela trabalha muito com várias pessoas com deficiência visual, inclusive Sim. vários amigos ali dos Olhos Solidários. Sim, E eu trabalhamos, amei, né? Que amei, até eu tô no meio também. tá no meio também, olha só. Tô no Então meio eu digo também. assim, ó, eu amei a ideia quando me passaram no grupo da administração, será que pode? Eu disse, mas deve. Tudo que for para agregar o nosso povo, né, fazer com que as pessoas se sintam mais felizes, melhor, porque a música, meu amigo, ela tira a pessoa daquele estado de tristeza para um estado de alegria em questão de segundos. Sim. Então o que Com vocês certeza. fazem assim tem uma importância assim, ó, muito linda que com certeza vai fazer frutos, né, no Bacana. psicológico dessas pessoas que estão trabalhando com vocês a musicalização. Sim, eu até agradeço pelas suas palavras, porque às vezes tem pessoas que não vê a relevância, acham que é só mais um grupo de WhatsApp. E o projeto Notas Pretas não é só mais um grupo de WhatsApp. Hoje o projeto Notas Pretas, o Notas Pretas em si, né, que projeta só a forma que a gente leva para as pessoas. Mas o Notas Pretas em si, a gente hoje tem CNPJ, a gente é registrado direitinho, a gente é muito profissional no que a gente faz. Então, a gente sempre está procurando melhorias para os nossos alunos e a gente sempre fala com o pessoal, ó, quem não cair para dentro, depois que o avião decolar, não tem mais jeito de entrar. A porta não abre mais, né? E a gente está aí desde de maio com 2 turmas com aproximadamente 65 alunos, 3 turmas, aliás. E E eu tem posso sido muito complementar o que gratificante, cara. eu posso complementar o que tu está dizendo? Claro. Eu vejo que tem pessoas que se colocam na vida uma das outras para abençoar outros. Eu vejo que você e a Priscila, você, Caleb e a Priscila, tem uma química, não só na questão do amor, do relacionamento, mas tem uma química de vida e de dons, dons espirituais, dons do amor, dons da solidariedade, dom da música, de certas coisas que a gente sente, né? Não precisa enxergar para ver no rosto, no comportamento, na atitude. A gente sente na aura de vocês que vocês transparecem coisa linda. Porque assim, ó, quando eu escuto vocês juntos cantando e tocando, às vezes eu escuto 2, 3 vezes o mesmo áudio, às vezes quando ela me manda os links dos vídeos, digo, nossa, é tão lindo, é tão bom, porque eu penso assim, ó, eu prestigio muito o nosso público que faz algo assim, porque tu pode ver na televisão, é muito raro tu ver uma pessoa com deficiência, até que todo mundo se espanta, fica. Nossa, mas você é cego? Nossa! Tu viu? Tem uma pessoa com uma bengala verde cantando lá no The Voice. Meu Deus, não sei o quê. E vira aquele vucu-vucu, todo mundo se organiza para assistir, começa a seguir a pessoa nas redes sociais. Gente, isso não deveria ser algo assim tão anormal. Inédito, né? Deveria Inédito. Ser né? Deveria ser corriqueiro, deveria ser algo normal. Ser corriqueiro, sabe? Então, assim, ó, o que vocês fazem é proporcionar isso. Talvez, ó, a gente não pode deixar de sonhar. Às vezes, desse projeto que vocês estão fazendo, vai sair uma nova voz do Brasil. Sim. Né? Então, porque às vezes tem aquela pessoa tão reprimida, vocês estão colocando ela introvertida, que às vezes ela tem um dom natural de Deus que vai ser exposta e vai se sentir à vontade de cantar ao público, por exemplo. E vai poder abençoar outras pessoas também. Abençoar outras pessoas. Sim. Né? Que a bênção ela não vem só no sentido do cunho religioso. Talvez você pode abençoar uma pessoa com um sorriso. A pessoa ouvir sua música ali, sua música ser dançante, a sua música fazer aquela pessoa se alegrar, aquela pessoa tá num momento muito triste, mas aquela música que você canta traz uma palavra de conforto, né? Então, o projeto Notas Pretas, o Notas Pretas em si, ele é feito com todo amor e todo carinho, né? É toda segunda e toda quarta-feira, 2 turmas, né? Em breve serão 2 turmas na segunda e 2 na quarta. E tudo feito com muito amor. Tem dia, cara, que a gente tá só a capa e a bengala, pra você ter ideia. Como eu costumo dizer. O nosso povo é um povo muito carente. Sim.
Eu não sei se você chega na alma dessas pessoas no sentido de que tu percebe o que eu vou falar. Sim, Ele é muito carente de amizade, de ter alguém para conversar, de ter o que atenção, fazer, atenção. sim, Às vezes um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite é uma alegria para a pessoa. sim, E o projeto de vocês, além de propiciar a pessoa ter algo importante para fazer, sim, que faz bem para ela, que ela está gostando de fazer, com certeza gera novas amizades ali, sim, diversão, devem exato. sorrir com os projetos, deve E a fazer os gente momentos de sempre gosta de audições. fazer o pessoal rir, né? Eu sempre tô Isso. brincando com todo mundo. Na hora de falar sério, obviamente a gente fala sério, mas na hora ali de ser lúdico, de brincar com todo mundo, a gente brinca com todo mundo, dá risada, né? Faz aquela zoeira saudável É por isso que eu e, super apoio projetos assim. e a Porque gente nós, ali dos traz Olhos isso. Solidários, Sim. porque, porque, Pode não, falar dos auxiliares. porque nós ali dos Olhos Solidários, por exemplo, para tu ter noção, a gente faz tanto projeto que às vezes fica impossível falar tanto, né? Teve Sim. anos aí que a gente fez projeto de unir casais, Uhum. né? Através dos Olhos Solidários, várias famílias se formaram. Que Várias legal. pessoas com deficiência visual de diferente lugar do Brasil, né, conheceram alguém ali no grupo do WhatsApp. Sim. Namoram, estão casados, têm família. Eu acho isso Sim. lindo. Tem pessoas em Santa Catarina, tem pessoas em São Paulo, tem pessoas em Minas Gerais, tem Legal. pessoas de tudo quanto é lugar. E eu acho isso Sim. fantástico. Eu mesmo tive 2 relacionamentos dali, né? Sim. Infelizmente não deu certo, ou Deus sabe por quê, ou Sim. felizmente, porque para Ah, Deus, Deus sabe seus desígnios e propósitos. com Mas, certeza. assim, é um grupo que faz tanta coisa e eu vejo isso em vocês, porque é um Sim. projeto que faz o bem e tudo que faz Sim. o bem não tem preço que pague. Com certeza. E, por exemplo, Priscila e eu fomos unidos pela música. Eu conheci ela em um grupo de WhatsApp também, onde Ah, é? falava-se de música. Olha que Que legal. interessante, né? E, Newton, e sobre os projetos que você está inserido hoje? Você poderia falar como que surgiu os Olhos Solidários, por exemplo? Bom, os Olhos Eu acho que é Solidários. o projeto que você mais está envolvido hoje, né? Que seria aí os Olhos Solidários, viagem. Queria que você contasse aí para o pessoal que É, está ouvindo ok. um pouquinho para Eu gente. vou resumir assim a história dos Olhos Certo. Solidários, né? Quando eu descobri a minha deficiência visual, me vi obrigada a procurar saber sobre ela. Nesse meio tempo, eu comecei a procurar pessoas que tivessem a mesma deficiência que eu. E eu Certo. encontrei no Facebook, né, o grupo Retinose Pigmentar Notícias. Uhum. E esse grupo, na época, tinha um WhatsApp. Eu entrei no grupo do WhatsApp deles, né? Era um grupo que falava muita doença, doença, informação, informação. E eu Sim. sempre fui muito rato de pilha, falar mais que os cotovelos, né? Uhum. Muito papudo. E Sim. aí eu entrei naquele grupo e comecei a fazer amizades e perguntar do dia a dia, da vida. E eu acho que os administradores não gostaram muito, porque Sim. era muito focado só na doença e falar das coisas. Ah. E não era um grupo de bate-papo. Uhum. Aí eu fui chamada a atenção na frente de todo mundo. E eu Uhum. sou mais delicado, eu sou mais romanceado, mais democrático, eu Sim. sou mais diferente, eu sou um professor mais assim, diferente nesse sentido, eu não gosto de chamar atenção na frente dos outros, onde tu Sim. pode chegar e conversar no particular, viu? Constrangir, né? Né? A pessoa. Constranger, exatamente. Eu Isso. me senti constrangido, não me senti no meu ambiente, eu disse, não vou me sentir bem aqui mais não, depois dessa. Saí, Certo. e eu não imaginei que ia acontecer uma revolução, porque fazia recém uns 20 dias que eu estava no grupo. Sim. Saiu, tinha umas 120 pessoas, acho que a metade do pessoal começou a sair e vieram me contar. Não, tá todo mundo saindo, porque ninguém aceitou a tua saída, porque você é um cara de gente Uhum. boa, porque não sei o quê. Sim. Cria um grupo. Sim. Eu, como assim cria um grupo? Aí eu criei os amigos com RP, né? Uhum. Que eram os amigos com retinose pigmentar. Sim. Primeiro grupo, né? Mais assim, formado para retinose pigmentar, isso há De mais de 10 anos bate-papo, né? atrás. Sim. Debate papo e também aprendizado das doenças, das Sim. coisas. Sim. E aí eu sei que os anos foram passando, o grupo teve transformações, chegou a amigos com a Olhos Solidários RP e hoje é os Olhos Solidários do Brasil. Aceitamos pessoas com todo tipo de deficiência visual, cegueira e tudo mais. Aí Bacana. chegando à tua pergunta, qual que foi mesmo ali? Era só o Ah, histórico. sim, sim. A minha pergunta foi mais os projetos que você está Os inserido projetos. além dos Olhos Solidários. Isso. Aí nós tivemos projetos de Diga Não à Depressão da pessoa com deficiência visual, Uhum. né? Trabalhamos muito tempo com isso. Fizemos o projeto, né, de conquista dos direitos Uhum. uma vez. E hoje, além dos Olhos Solidários, nós temos o projeto de turismo acessível, que é o que eu Legal. mais me foco hoje, né? O que é o Legal. turismo acessível? Uhum. Propiciar um turismo barato
e acessível para pessoas com deficiência visual, onde ela não tenha medo de sair sozinha, sem o pai, a mãe, sem alguém, porque não tem ninguém que me leve. Que ela pode vir sozinha na nossa viagem, que ela vai ter toda a acessibilidade e ajuda e vai poder participar de um encontro de turismo acessível. Por exemplo, a gente já fez turismo em Espírito Santo, né, Barra Velha, Guarapari, Minha Vitória. terra. É muito bacana, tivemos um ano lá. Vamos agora para Gramado, Canela, Bento Gonçalves. Vamos ano que vem para Beto Carreiro World, Santa Catarina, Penha, Pissarras, da Blumenau, hora. Pomerode. Então a gente, uma vez por ano, faz um turismo acessível voltado para a pessoa com deficiência visual, amigos e familiares. Né? Legal. E a gente está inovando. A partir do ano que vem, pessoas acima de 60 anos, que são idosos, e pessoas com qualquer tipo de deficiência estarão dentro dos Olhos Solidários sendo convidadas para o turismo acessível também. Então a gente faz Legal. esses tipos de projetos para dar condições da pessoa com deficiência Sim. também fazer viagens e turismo, né? Porque muitas vezes ela não viaja por medo, por insegurança. O que ela vai ter que se desafiar? A sair de dentro de casa até a rodoviária dela, até uma outra rodoviária ou até o aeroporto e chegar lá no evento. Sim. E esse desafio é uma longa caminhada. A gente desafia as pessoas, né? A gente diz, mas como é que vai ser? Não, no aeroporto tu tem assistência. Tu faz a solicitação na hora da compra da passagem, eles vão te ajudar aí no trecho. Tem gente que não sabia disso, né? E a gente vai colocando e inserindo as pessoas de que ela é capaz, tentando convencê-las a ir ao evento. E no momento que a pessoa sai de dentro de casa e enfrenta seus medos da primeira vez, ela nunca mais vai querer ficar só dentro de casa. Então esse é um projeto. Sim, pode falar. Pode continuar. Então esse é um projeto assim que é maravilhoso, né? E sem contar que ela vai conhecer outras pessoas assim como ela, né? Que tem a deficiência visual e vai poder conviver, trocar experiências de vida. Então esse é um projeto que a gente faz dentro dos Olhos Solidários, né? Fora dos Olhos Solidários, como vida pessoal, né? Eu tenho o projeto de trabalhar no ramo de perfumaria e cosméticos. Legal. Né? Eu sempre gostei da parte de vendas e eu sempre fui um cara que amou a parte de cosméticos e perfumaria. Herdei isso da minha mãe, né? Minha mãe foi mais de 25 anos consultora de cosméticos, né? Essas revistas, Avon, Natura, essas marcas todas, né? Legal. E a gente tem um projeto aqui em casa de talvez construir no meu terreno aqui do lado uma loja física futuramente, né? Legal. Então esse é um projeto que eu tenho de vida, viajar muito, né? Um outro projeto de vida que eu tenho é, se Deus quiser e assim o permitir, conhecer alguém especial na minha vida, que tenha mais ou menos os mesmos valores, princípios, alguns sonhos que possa caminhar junto, que não tenha aquela coisa do jugo desigual. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Fazer muita viagem, constituir família, ter filhos. O que é o jugo desigual para mim? Já tive relacionamentos que terminou porque eu era cristão evangélico. E a pessoa não aceitava eu ser evangélico porque ela era de outra religião. Tipo católica, por exemplo. Já tive relacionamentos onde o meu pensamento político era um e a pessoa tinha outro e ela não aceitava o meu pensamento político. Já tive relacionamentos que não deu certo porque eu nunca fui muito a favor de carnaval, mas respeito. E a pessoa não aceitava que eu era contra carnaval, porque ela queria me levar pro carnaval. Então, assim, isso é julgo desigual para mim. Quando você, tipo assim, não consegue trilhar os mesmos caminhos, né? E você não consegue também a questão de respeitar o outro. Porque tu pode até trilhar um caminho um pouco diferente na opinião, mas se você respeitar a do outro, pode vir a dar certo, mas é mais difícil do que quando vocês estão nos mesmos caminhos, com os mesmos objetivos mais parecidos. 100% igual, ninguém é, Caleb. Não. Ninguém vai ser tudo aquilo que eu busco. E pensa no tédio que seria casar com você mesmo. Isso. Então, eu não vou encontrar uma mulher 100% perfeita daquilo que eu quero. Uma mulher, e eu também não quero uma mãe. Quero uma mulher. Então, assim, o que eu penso? O mínimo, o básico, para ter uma boa convivência. Então, se eu encontrar, é um projeto de vida, né? Eu já tô há algum tempo sozinho, né? E tentei vários relacionamentos, fui fracassados. Hoje eu tô mais na minha, tô mais assim, deixando um dia de cada vez. Tô pensando. O pai tá on. Tô, mas assim, eu não tô assim correndo atrás, sabe? Aquela coisa daquela fase do caçador. Não, eu tô deixando as coisas acontecer naturalmente. Elite, né? Numa dessas, tu conhece alguém legal, uma pessoa, tu se aproxima, e é assim que eu tô. Então, mas é um projeto de vida meu, porque eu sempre sonhei ser pai. Então, eu sei que tu é pai, né? Ou não? Cara, eu quero ter 2 filhas. Oh.
Já tem até nome. Vai ser a Chloe. E a outra vai ser o que mesmo? Chloe Claire? Claire Chloe? Se Chloe é for um nome menino, vai lindo. ser. Se for menino, vai ser Pierre, né? Mas eu Ô, queria. Priscila, vai ter que encomendar, viu? Estamos projetando. Vamos subir. Não, Óbvio, legal, né? mas assim, ó, Não, a não vem na hora que paternidade, a gente quer, né? a Mas. paternidade, a maternidade é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Sim. Eu acho que um homem e uma mulher passar dessa vida sem ter essa experiência, tudo bem que tem pessoas Não que não viveu querem, toda a felicidade que mas poderia parece viver, que, né? é isso que eu ia dizer, mas parece que falta Sim. algo. Uhum. Parece que tu não viveu a essência de tudo, Sim, sabe? sim, com Plantar certeza. uma árvore. Fazer um livro. Ter um filho. Sabe aquela coisa básica? O homem nasce, Sim. cresce, estuda, Multiplica. multiplica, se reproduz, envelhece e morre. Parece É, que falta alguma coisa da fase da sim, vida. sim, E sim, eu tô realizado em todos os sentidos da minha vida, mas eu sim. sinto muita falta de ter uma família. Até porque, como eu já Aham. disse no início, né, eu acho que deu uma percepção ali, Uhum. eu fui casado. Sim, Eu sim. casei aos 28 anos de idade e foi um Uhum. casamento de artista, como costumo dizer. Hoje tu Uhum. vê nas televisões, né, os Uhum. artistas famosos, os casamentos são relâmpago, né? Ah, 3 meses, 4 meses, meio ano. Eu não entendo. Eu não, sim, nunca vou conseguir entender isso. sim. Porque para mim, como cristão, como homem, Uhum. eu tenho uma concepção de vida que o casamento é eterno, para a vida Exato. toda. No momento que tu tomou um passo desses, Sim. ele é um passo muito sério, né? É o que eu falei Então, com a Priscila quando a gente tá namorando. Se for pra casar pra separar, eu nem caso. eu nem caso. Exato. No meu caso, eu tinha essa concepção. Eu já estava noivo Sim. e eu tive algumas desconfianças antes, né? Eu tive alguns Uhum. sopros, mas eu não quis. Sabe quando você tá cego? Né? Eu era Uhum. muito jovem, eu era muito novo Sim. e muito pouco experiente de vida também. Não tinha Então levado umas pancadas ainda, né? eu tive alguns sopros no ouvido dizendo: "Tu tem certeza? Uhum. Meu filho, Sim. tu tá enxergando o que eu tô tentando te mostrar?" Sim. E eu, não, não pode ser. Não, a pessoa não tá fazendo isso pra mim, Uhum. sabe? E de situações que aconteceram no meio do noivado, do namoro, né? Uhum. Mas é como se eu estivesse enxergando e não tivesse Sim. querendo ver com os próprios olhos. Então, Sim. meio ano antes, né, porque eu não tenho problema nenhum de falar desse tipo de coisa. Tem gente que, toca na ferida. Não. Uhum. Eu Sim. acho que quando tu tá curado, é só mais uma história do passado. E como Sim. eu tô curado, eu sou bem tranquilo nisso. Sim. Isso é Ah, importante. Eu estava em 2011 casando, final de novembro, e em junho, do Dia dos Namorados 2012, pensa, eu casei 17 de novembro de 2011. Uhum. Aí, dia 11 de junho de 2012, tava praticamente um meio ano e pouco, quase 7 meses, né? Sim. 7, 8 meses ali. E aí eu sei que conversa vai, conversa vem, eu tava planejando a aula, a pessoa saiu, foi na Uhum. casa da mãe dela, porque tinha terminado a luz, e ela Uhum. tava mexendo no meu computador. E ela Uhum. disse: amor, o computador ele deu um tweet aqui, terminou a luz. Eu vou lá na minha mãe, que era minha ex-sogra, tomar Uhum. um chimarrão. Aqui no Rio Grande do Sul é muito normal, o pessoal de tardinha se reunir para tomar chimarrão. E Sim. tu quer ir junto? Eu disse: não, não. Eu vou ficar aqui corrigindo umas provas que eu tenho que entregar amanhã as notas. A hora que vier a luz, eu vou lançar no sistema do computador Uhum. para levar a planilha lá para a secretária da escola. No que Sim. ela saiu e virou a esquina, ela pegou meu carro, ela dirigia, e voltou a luz. Uhum. E eu tava faltando 3 provas para terminar de corrigir. E eu terminei aquelas 3 provas de corrigir ligeirinho, disse, antes de tomar um banho, eu vou aproveitar, vou lançar Uhum. essas notas, vou tomar um banho e pensei assim, vou preparar alguma coisa para nós comer aqui. Uhum. E vou preparar alguma coisa pro Dia dos Namorados, que era no outro dia, dia 12. Eu tava Sim. pensando em fazer uma surpresa, sair num lugar diferente, tá. Uhum. E aí eu liguei o computador de novo. E tu sabe, Caleb, que quando tu desliga o computador, ele dá a opção de restaurar a página da tela onde parou, né? Não sei se Sim. hoje em dia é assim, mas Sim, sim. Sim. Geralmente naquela época quando por exemplo, o seu era um desktop, né? Um computador de mesa. era um da Dell, Ah, cara, eu não me lembro. sim, sim. Não, sim. Então, quando você fecha o sistema sem fechar corretamente a página do navegador, quando você abre, ele dá a opção de restaurar, sim. Restaurar, exatamente. Uhum. E naquela época ela estava olhando um e-mail. Uhum. Aí eu restaurar página, vou restaurar, apertei em restaurar, não vou recomeçar, reiniciar tudo de novo. Uhum. No que restaurou página,
abriu numa caixa de e-mail do Hotmail. Naquela época se usava muito Hotmail. Sim, sim. E MSN, essas coisas. Sim, com certeza. Cara, eu sei que eu olhei aquilo lá e disse assim, mas pera lá, o nome dela era fulanadetal@hotmail.com. E tava gaúchaloira@hotmail.com. Mas que Opa. e-mail é esse? A única loira aqui da nossa casa é ela? Nunca tinha visto. Era um e-mail fake. Meu amigo do céu. Aí caiu meu mundo ali, né? Então, mais de 30 mensagens para mais de 30 homens diferentes. Uau. Durante todo o namoro, todo o noivado e todo o casamento. Sim, fica então eu me vi numa né? situação, eu me vi numa situação assim, ó, que ela era ninfomaníaca, né? Então, ali instaurou minha retinose pigmentar, minha doença. Sim. Foi nesse ano que eu tive um alto teor de nível de estresse. Porque eu era candidato a vereador, candidato de escola, diretor de escola. Aconteceu essa traição, esse adultério. E aí, na igreja, ela saiu falando coisas horríveis, a versão dela. E a minha irmã, eu chamei, ela veio na minha casa, tirou print de tudo, me ajudou e tudo mais. E foi muito difícil para mim, cara, superar na época aquilo. Eu levei quase um ano de tristeza profunda para mim sair daquele emaranhado de situações. Até eu me perceber que eu tinha o direito, que eu não errei. Porque eu achava, nunca mais vou ficar com ninguém. Nunca mais vou poder casar, nunca mais vou ter família, porque o casamento é uma vez só. E eu me divorciei dela, né? Eu não consegui, eu liberei o perdão naquele sentido. Tu lá no teu canto, eu aqui no meu. Sim. Mas eu não conseguia, tanto que eu procurei. O perdão, mas eu esqueci. Eu procurei posto de saúde, porque eu fiquei tão nervoso que a primeira coisa foi fazer os testes para ver se eu tinha pegado alguma doença transmissível, uma DST, né? Porque pensa, eu era esposo dela, né? Vivia sexualmente com ela, e ela ficava com quantos e quantos, né? Então eu passei um trauma muito grande em relação a relacionamentos. Graças a Deus eu não trago esses traumas para os novos relacionamentos. Mas enfim, o que acontece? Acontece que naquela época, para mim, foi difícil me relacionar de novo. Confiar de novo numa mulher. Sim. Foi muito difícil. Porque eu acreditava que o casamento era para a vida toda. Por isso, meu amigo, que hoje eu tenho muita dificuldade e o passe de entrar num casamento. Sim. Eu não tenho dificuldade de me relacionar e tudo. Às vezes não dá certo por causa de besteiras ou por causa daquilo que eu te falei do jogo desigual. Né? Ainda não encontrei a pessoa, né? Mas eu sempre pedi para Deus a restituição. Porque para mim, hoje, olhando para trás com a experiência que eu tenho, aquilo não foi um casamento. Sim. De verdade. Foi né? Não uma foi. paixão, né? Isso. Então eu peço para Deus a restituição, porque eu não fiz nada errado, né? Então, assim, como eu sofri adultério, eu me sinto no direito de ter uma nova família, de casar de novo e tudo. Mas eu não tenho pressa, cara. Eu passei por alguns relacionamentos de namoro, algumas coisas e tudo, mas tu vai ver o quanto, às vezes, uma coisa triste da tua vida, né, te desencadeia um alto nível de estresse, é onde eu quis chegar agora. Então, o verdadeiro motivo do porquê eu comecei a perder visão foi esse estresse enorme que eu tive. Foi um baque na sociedade. Eu era político. Do dia pra noite, cara, Panambi é uma cidade pequena, todo mundo ficou sabendo. Hoje eu tiro de letra. Hoje as pessoas quase não me veem, na verdade, né? Quando me enxergam na rua, porque eu pouco saio. Eu não tenho muito por que sair, eu tenho uma vida muito tranquila. Eu amo é viajar. Quando eu posso, eu vou às tranças. Pego minha bengala, minhas coisas e vou viajar. Principalmente agora que eu consegui me tornar independente, não dependo da minha mãe e da minha irmã para sair comigo, né? Então, o que acontece? Quando alguém me vê na rua ou de bengala, alguma coisa, meu Deus, Neutoir, há quantos anos? Por onde tu anda? Tu mora em Panambi ainda? Sim. Então, para tu ver, sabe? Então, assim, ó, para mim já passou, é água virada, mas aquilo naquela época desencadeou um grave problema que me tornou pessoa com deficiência visual. Aí eu penso, o quanto o ser humano é capaz de chegar a prejudicar uma outra pessoa, né? Então, sem imaginar inconscientemente, ela me causou um problema que talvez eu não teria. Porque eu não ia ter vivido tanto estresse a ponto de desencadear. Tu já percebeu que quando, né, eu digo assim, ó, tu maneira de dizer, mas alguém te comentou, alguém te falou, ou tu já ouviu falar, ou a própria Priscila, né, para quem é baixa visão ou ainda tem um pouco de resíduo visual, que quando tem uma mal noite de sono dormida e acorda no outro dia, parece que os olhos estão pior para enxergar? Sim. Já ouviu falar nisso? Acontece aqui em casa com a Priscila de vez em quando. Quando eu estava passando por aqueles altos teores de nível de estresse, era toda hora assim minha visão. Ficava turva, embaçada, como se eu tivesse tido uma noite de sono horrível. Sim.
Então o estresse faz coisas horríveis com a gente, né? E aquilo que tu tá propenso a ter no teu DNA, desencadeia. Pode ser Exato. um câncer, pode ser o que for. Por isso que um exemplo de vida que eu dou para as pessoas também, que eu tento dar um testemunho de vida para as pessoas é: Uhum. evite o estresse. Sim, Pense que o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã. com certeza. Então, Tuí, infelizmente partindo para a nossa reta final, que esse papo foi muito bom, vamos fazer um bate-volta com o Neutoir de Nelson, do Notas Pretas Podcast. Notas Pretas Podcast. O Neutoir, formado do nome do pai Nelson. Vamos lá. Exato, com certeza. Neutoir, para você, o que é viver? Para mim, o que é Uma viver? palavra. O que seria uma palavra para você que resumiria viver? Ou uma frase? Uma frase, uma palavra do que seria viver. Isso. O que é viver hoje para o Neutoí? Tenho certeza que de 10 anos para cá mudou bastante a sua concepção do que é viver. Sim. Conseguir realizar meus objetivos de vida. O que é para você família? Família, Sim, Porto Seguro. bacana. Para você, Meu o Porto que Seguro. é casa? Né? Não estou dizendo no sentido físico, né? Essas paredes que nos envolvem, a porta, o quarto, não. O que é casa? O que te traz o sentimento de casa? Você fala, pô, tô em casa. Me sentir em casa? Isso? Isso, exato. O que faz o Neutoí se sentir em casa, independente se ele está num quarto de hotel, esteja em Londres, em Paris, nas Américas? Segurança e conforto. Eu sou um Legal, cara que preze muito pela segurança e pelo conforto. muito bom. Para você, música. O que é música para o Neutoí? Para mim, música, Exato. instrumento de paz para minha alma. Uau! Você é um poeta. Para você, o que é amor? Essa Amor. palavrinha tão pequena, mas que dá tanta dor de cabeça. Um aprendizado diário. Uau! E sucesso? Sucesso. Exato. Não tô dizendo sucesso no sentido tipo assim, nossa, tô famoso, estourei, tô tri, tô voando as Uhum. tranças. Sucesso Exato. é você olhar ao lado e Hum, reconhecer que tu pode contribuir com alguma coisa na vida das pessoas. legal. E Deus? É a mais Deus difícil das perguntas, né? é a essência da minha vida. Muito bem. Pessoas, esse foi Neutoir de Nelson, esse gaúcho simpaticíssimo de Panambi, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, essa terra linda e maravilhosa que eu ainda vou ter o prazer de conhecer. Ou Né? Está duas aí horas e pouquinho da dos Argentina, meus Caleb. projetos. Os meus projetos é conhecer o Rio Grande do Sul. Tem muita gente querida aí no Rio Grande do Sul, incluso esse querido que está aqui conosco hoje, né? Neutoir. O amigo Neutoir, gaúcho. foi um prazer imenso receber você, certo? Eu agradeço você. Peço desculpas do atraso. A minha vida, desde que eu voltei de viagem, eu ainda estou regulando aqui os meus horários. Você sabe muito bem quando você viaja, quando você volta à rotina, né? Principalmente casa de mãe, né? A rotina é totalmente diferente. A gente está se Sim. organizando e houve esse pequeno, grande atraso aí para a gente começar, mas agradeço pela sua disponibilidade. A sua irmã também. Como é o nome da sua irmã? A minha irmã é Niliana e a minha mãe é Nair. Dona Nair e Eliniana, um beijo para vocês. Obrigado pela ajuda que vocês deram para gente. Né? Eliniana, é isso? Nili, Niliana. Niliana, nome Isso. bonito, E o nome meu bonito pai, e que é o diferente. Nelson, que você disse que é Neutoir de Nelson. Legal, legal. Neutoir de Nelson. Seu Nelson também, muito obrigado. E, cara, deixa para as pessoas aí as suas redes sociais, como que as pessoas fazem para conhecer o amigo gaúcho, trocar uma ideia com você.
Instagram, Facebook, Olhos Solidários, como é que faz para entrar no grupo? Faz o seu Certo, merchan aí. tudo bem. Primeiramente, eu quero agradecer. Caleb, eu cruzei meus braços, estou fazendo um agachamento à sua frente, dizendo Obrigado. muito obrigado de todo o meu Obrigado. coração. Que Eu Deus que abençoe você agradeço. e a Priscila, né, com esse Amém. projeto maravilhoso que é o Notas Pretas. E dizer que as pessoas podem encontrar o Amigo Gaúcho nas redes sociais, como o Instagram, @Amigo Gaúcho. No Facebook, se você digitar Amigo Gaúcho, encontrar lá Neutoir com a letra N, E-L-T-O-I-R, Neutoir, é esse cara que vos fala. Ok. Os Olhos Solidários é @olhos.solidários. Ele também está presente no grupo do Facebook, no Instagram e Legal. lá no nosso canal do YouTube. E para Bacana. poder participar do grupo, um bate-papo motivacional no WhatsApp, Sim. se entrar lá no Instagram, @olhos.solidários, o link do perfil é a entrada de recepção dos Olhos Solidários. Entra Bacana. lá, pede para conversar com um dos ADM, tem interesse de bater papo, nos conhecer, tirar Tem dúvidas e-mail sobre algum também? direito. Oi? Tem e-mail também, apesar de ser algo bem, entre aspas, arcaico, né, para a galera de hoje, mas talvez tem gente que queira mandar um e-mail, não consiga, não Tem, tenha, né, acesso ao tem, Instagram e tal. tem. Nós temos um e-mail, né? os.atendimento@gmail.com, né? Legal. Mas o que a gente tem ocupado ultimamente é osrp16@gmail.com. Mas a gente prefere OSRP que 16? Bacana. osrp16@gmail.com, que a gente está usando Legal. mais, mas logo o outro vai ficar ativo e o outro vai desativar. Mas a gente pede primeiramente que entre em contato primeiramente pelo WhatsApp, que é mais fácil, Bacana, sim. e que a gente ainda está restabelecendo essa questão de e-mails, né? E, Legal, enfim, legal. muito obrigado e quero Eu deixar que uma mensagem agradeço. para as Claro, pessoas, a para gente as pessoas sempre que nos pede. assistem, né? Sim, Eu quero agradecer mais uma vez a Priscila e o Caleb e a você que nos assiste dizer o seguinte: ser uma pessoa com deficiência visual não é o fim do mundo, é o começo dele. com certeza. Pega para tua vida e Muito bom. siga em frente de cabeça erguida, porque a vida não para e não termina por causa de uma limitação. Sim, Faça do limão azedo uma limonada bem geladinha, tome-a e seja feliz. com certeza. Ou, como eu sempre gosto de dizer, na nossa vida são entregues vários limões. Ou limãos, né? A nova correção ainda não me acostumei. Porém, se você vai fazer um suco ou colocar esse limão naquele churrasco de picanha delicioso, quem escolhe é Hoje, você. vou lá em Quem casa. escolhe é você. A limitação quem impõe é você. Então, Isso. faça como o nosso amigo gaúcho e como eu. Não se limite, voe. Boa, Seja galera. É livre. isso aí. Seja Valeu, livre. Caleb. Pessoas, obrigado. Abraço e beijo para todo mundo. Um cheiro. E até o nosso próximo Notas Pretas podcast com mais uma pessoa muito mais interessante que a gente para bater esse bate-papo legal. Valeu? Beijo para todo mundo. Abraço e tamo junto. Até mais.